Suponha que temos uma função f, a qual está definida, né, em um certo conjunto D que está dentro de R2 e que vai para R, tá? Vamos supor que essa função está definida para todos os pontos e digamos que sejam todos os pontos de uma bola aberta centrada, tá? No ponto com centro de centro AB, tá? Exceto, tá? No ponto AB, então vamos ter que o limite de x e y quando convergem para o ponto AB, tá? Que é o centro da bola aberta, né? Da função f de x, y, tá? Esse limite vai ser igual a L se e só se acontece que para toda curva alfa de t que seja da forma, digamos, x de t, y de t, tá? Que passa, a qual passa pelo ponto AB, temos que satisfaz o seguinte limite. Limite tá quando x e y convergem para o ponto AB, então a função f de x, y vai ser igual ao limite quando esse t, certo, converge para um t sub 0, ok, dá f de x t y t igual a L, da onde que sai esse t sub 0? Esse t sub 0 sai na hora que a gente iguala o ponto AV com um ponto da curva, tá? A gente iguala isso aqui, faz essa igualdade, tá? E dessa equação daqui, bom, dessas duas equações, né, que sai o ponto t sub 0 que a gente está colocando aqui, tá? Temos então esse pequeno teorema, tá? Então, no fundo, o que está dizendo para nós esse teorema? Esse teorema garante para nós, vamos fazer um pequeno desenho aqui. Vamos escolher sistema de coordenadas. Tá, suponho aqui que está o x, y, c. Ok? Agora, observe que a curva que a gente escolhe, né, tem coordenadas x, y. Isso significa que essa curva, né, está no plano x, y. Ok. Agora lá, vamos fazer um gráfico disso aqui. Nós temos que o ponto x, y converge para o ponto AB. Imaginemos que o ponto AB está aqui, tá? Aqui está o ponto AB, certo? Esse ponto AB, nós temos um conjunto D
Aí que acontece ponto AB, digamos que seja esse conjunto daqui. Tá? E vamos ter aqui uma pequena bola aberta. Opa, essa aqui não está aparecendo, não. Vou colocar primeiro a bola, tá? Lembramos que o ponto AV é o centro, né? Dessa bola. Ok, vamos colocar um pouco. Isso aqui seria a bola que faz referência, né, ao teorema. Ok, então, o que diz esse teorema? Esse teorema está dizendo que o valor desse limite aqui é igual a essa L que está aqui, se e só se, para qualquer curva que a gente pegue, né? Qualquer curva, ou para toda curva, digamos que essas curvas são, pode ser uma curva alfa, né? Lembremos que a condição é que passe pelo ponto AB, né? Então nossa curva alfa teria que fazer um negócio assim, né? Certo? Opa, tá feia essa curva aqui, vamos. Certo? Essa aqui pode ser nossa curva alfa. E tá? Então o que acontece para essa curva? Está dizendo, né, o teorema que para qualquer curva que passa por esse ponto AB, o valor do limite tem que coincidir, né, com o valor do limite quando t converte para t sub 0. Ou seja, imaginemos que aqui estava o domínio, né? Esse aqui é o domínio de toda a nossa função, certo? E a gráfica, né, seria mais ou menos uma superfície assim, né? Digamos assim. Aí a gente pode colocar um negócio assim. Chegamos então que a gráfica é mais ou menos um negócio dessa forma. Ok. Tá. Então, observe que se esse aqui é o centro, a função f está fazendo o quê? A função f, ela leva elementos x, y que está no D, né? Onde esse D está incluindo R2 e transforma esses elementos em quê? Em pontos que estão em R, né? Então, agora esse ponto f, a gente pode, digamos, um ponto genérico, né, da alfa poderia ser esse aqui, um alfa xt, e a f pode trasladar esse ponto para cima, né? Chegamos aqui. Aqui seria o f de alfa gt, né? O que está acontecendo aqui? Por que eu coloco um f, né? Estou fazendo aquele, mais ou menos, o análogo que a gente faz em R, né? Qual que é o análogo? Se nós estamos em R, né? E as funções vão de R para R, né? Vamos colocar aqui um conjunto U. Tá? Imagina que esse é o conjunto U. Se a gente pega um x aqui, né? Nós teríamos aqui f e a gente manda esse f para o f de x. E o f de x estaria aqui, né? Certo? E se a gente junta os dois pontos, né? X e f de x, né? Se a gente começar a pegar um monte de pontos aqui, nós vamos no final, né? Vamos determinar uma gráfica, né? Essa aqui seria a gráfica da f, né? O mesmo aqui, a gente pega pontos que estão no plano, que nesse caso são pontos da fórmula x, y, né? Esses pontos x, y
quando a gente aplica o f, viram pontos aqui f de x, y, certo? E quando a gente considera o ponto aqui, né, seria o ponto x, y, f de x, y, certo? Ok. Então eu sou um análogo com o que a gente vê no cálculo. Beleza, então aqui está nosso alfa. Certo. E a gente teria também aqui, imagina que passa por aqui outra curva. Vamos colocar uma curva de curva, não, pode ser uma curva de cor amarelo. Digamos uma beta, certo? Então essa f, né? Essa beta pode ser levada para cima também, como uma f de beta de t, né? Só que observe que essa f, né, leva os pontos para cima, digamos que a curva azul, né, pode ser dessa forma, e a curva amarela pode ser dessa forma, né? Não necessariamente tem que ser igual da mesma forma como estão lá embaixo, né? Ok? Então observe que essa f, né, a função f faz esse trabalho de, certo, levar as curvas que estão no plano x, y para a parte superior, né? Ok. Então, por que é importante esse gráfico que está fazendo aqui? Porque esse teorema diz o quê? Que o limite dessa função vai dar L se para qualquer curva que eu pegue que está lá no plano XY, né? Que passa pelo ponto AV, certo? Então, o limite que está aqui, né? Deve ser igual ao limite das f, né, avaliadas nos pontos x de t, y de t, quando t converge para t sub 0. E quem que são esses x de t e esse y de t? São as componentes, né, da curva alfa, tá? Então, o que está dizendo aqui? O teorema está dizendo que para qualquer curva que eu pegue, certo? Tem que dar o limite, certo? Tem que dar L. Se não der L, né, o que aconteceria? Aconteceria que o limite não existe. Então, a gente pode escrever aqui uma observação da seguinte forma. Se no caso a gente tiver duas curvas, tá? Se temos duas curvas, digamos alfa de t denotada por x de t e y de t, e outra curva v de t denotada por pode ser também, né, um x de t, um y de t, tá, ok? Que passam por onde? Que passa pelo ponto AV. Certo? Tal que o limite quando t converge para um t sub 0, né, da f de x de t, tá? Vamos denotar aqui com x para fazer a diferença, tá? Isso aqui, se isso dá, digamos, L1, a gente calcula aqui o limite quando t converge para um certo t sub 1 da f x de t, e isso dá um L sub 2. Então, pelo teorema que diz, se esse limite
é igual a L, então temos que isso coincide, né? São iguais. Então significa que então teríamos que L1 deveria ser deixa eu escrever aqui logo se o limite existe. Logo o limite existe se esses dois caras, né, deveriam coincidir, certo? Ou seja, se a gente pega aleatoriamente da forma de azar mesmo, né, pega duas curvas, os limites devem coincidir. Mas o truque basicamente pelo qual a gente estuda esse teorema é porque tem o seguinte: nós sabemos que em lógica, né, existe um negócio de P é equivalente a Q, né? Isso é o mesmo que dizer que no Q é equivalente a no P, certo? Ou seja, se esses limites aqui são distintos, né? Ou seja, L1 é distinto da L2, isso vai significar o quê? Que esse limite daqui não vai existir, certo? Porque justamente tem isso aqui de se, somente se, né? Se a gente faz a negação dessa expressão daqui, né? De que esses limites coincidam, então o limite que está aqui não vai existir, não. Então a observação vai por esse lado, né? Se temos duas curvas que satisfazem essa condição, tá? Que são dessa forma, certo? Onde o limite LU é distinto, desculpa, o valor do limite do primeiro limite é distinto ao valor do segundo limite, então, certo? O limite quando x, y converge para AV da função f x, y, tá? Então, não existe. Ok. Dúvidas, perguntas? Acho que não estou vendo, não? Algum de vocês falou? Porque não ouvi nada, não? Não, não estou ouvindo. Não, não estava ouvindo, não. Tinha esquecido aqui, né? Sim, sim, não estava ouvindo, não, desculpa. Tá, qual que foi? Professor? Diga, agora sim estou ouvindo, sim. Ah, tá, beleza. Eu acho que é porque se eu tava com o áudio desativado, né? Uhum. Beleza. Tá, qual que era a sua pergunta? Não, não, não era nenhuma pergunta, não. Era só porque o senhor não tava ouvindo a gente mesmo. Ah, tá. Então, só para responder aqui o que tinha escrito aqui no chat, tá? Então, o resultado da função de dois valores dá os valores do eixo C, sim, dá mesmo, né? Por isso que é o análogo, certo? Com o caso para funções de R em R, né? Certo? Só que o pessoal em cálculo, né, tem uma mala costume de colocar só a F, né? Porque, de fato, eu vou colocar aqui como uma pequena observação, tá? Professor, então essa região em marrom que o senhor desenhou seria a imagem da função. Isso. Ah, essa é a parte da imagem. A curva embaixo seria uma projeção dessa imagem? A curva embaixo não necessariamente é a projeção, não. É só uma curva qualquer? Se é uma curva qualquer, é porque não necessariamente deveria existir uma. É porque a projeção, né? Que a gente faria aqui, né? Que seria é outro tipo de função, né? Teria que satisfazer uma condição de bijecção, né? Para ela dizer, né, que o que está lá em cima C é igual,
Bom, o que está lá em cima, né, representa o que está lá embaixo, né? Certo? Para que seja ida e volta, né? Depois a gente vai colocar uma condição extra, né? Para que permita fazer isso aí. Mas por enquanto a gente faz essa análise pelo fato de que, como tem essa equivalência lógica aqui, né? Isso permite, né? Se isso aqui é a EP, né? E isso daqui seria Q, né? Aqui está dizendo que esse limite existe desse lado, né? E desse outro lado está falando que o limite existe se para todas essas curvas que a gente pega aqui, né? Esses valores desses limites dão justamente o valor L. Então, por equivalência lógica, né? Se a gente faz a negação de Q, né? Isso seria equivalente a negar o outro lado. Então, aqui teríamos que o limite não existe se existem, né, algumas curvas alfas, porque aqui a gente fala para toda curva. Então, por isso que eu digo, né, falo para vocês, né? Então, existem algumas curvas tal que o limite, né, não coincide aqui, não? Certo? Ou seja, se a gente pega uma curva alfa e o limite dá para essa curva, né, digamos da L sub 1, e a gente pega outra curva beta e o limite para essa da L sub 2, se esses dois números aqui são diferentes, né, então a gente teria que o limite geral, né, não existe. Tá? Então a gente aproveita esse truque, né, que dá para nós a lógica, né. Beleza. Ah, tá. Eu queria fazer uma pequena aclaração aqui, tá? Colocando outra observação. É que nós vemos em cálculo, né? Quando a gente tem os eixos x, y, certo? O que a gente faz aqui? A gente pega um valor x, certo? Ah, estava esquecendo aqui, colocar uma função f que está definida em um certo conjunto U que está em R. A gente manda para R, né? Vamos colocar aqui o conjunto U, certo? Então, desse lado teríamos um f de x, ok? E então aqui nesse ponto, né, de cor amarelo, nós representamos o valor x, f de x, certo? Se a gente começa a pegar todos os valores possíveis, né, um x sub 1, um x sub 2 e assim, né, todos os valores possíveis, né, no final nós vamos estar construindo, né, uma função, certo? Vamos estar construindo uma função que, digamos, né, pode ser dessa forma, né? Isso aqui é o que a gente chama do gráfico da função, né? Certo? Agora, quando a gente trabalha em várias variáveis, né? E em particular nós colocamos aí só duas, né? Então estaríamos aqui com um x, um y, um c. E imagina que a gente tem aqui uma função f que está definida em um certo conjunto U, mas que no lugar de estar só em R, né, está em R2 e vai para R. Tá? A gente pega agora um conjunto U aqui, né, certo? E agora nós pegamos aqui um ponto xy. Esse ponto xy através do f, né, ficaria aqui, né, ponto f x y, certo? E nós podemos representar esse ponto aqui, né, x y, tá? x y f de x y, certo? Só que aqui temos neste ponto, né, temos uma quantidade infinita, né, certo? Então nós podemos representar aqui um objeto geométrico que tem forma tridimensional, né,
certo? Pode ser desse jeito, né? E vamos colocar aqui. Ok. Então, isso aqui, né, também seria o gráfico da função. Só que o que acontece? Que da mesma forma que a gente tem muita mala costume, né, de cálculo, de que quando a gente vê o gráfico, nós falamos aqui a função f e a gente só representa ela, né, com o f de x, né, e esquece de colocar o x que sempre está. Na verdade, né, para a gente gerar um ponto aqui, tem o x e o f de x aí do lado, né, mas nós por costume, né, a gente só coloca f de x, certo? Para falar, né, que seria a função f. O mesmo aqui, né? O pessoal tem a mala costume de representar essa superfície aí, né? Só com escrever f de x, y, tá? E esquecem de escrever x e y, tá? Essa aclaração que eu queria fazer para vocês, né? Porque de fato aqui eu deveria ter escrito aqui o ponto xt, yt e aí do lado f de alfa gt, né? Todo isso junto, né? Mas como eu já expliquei, né? A gente tem a mala costume de representar, né? A gráfica de uma função sem considerar, né? A primeira componente, né? E nesse caso aqui a gente esquece de considerar as duas primeiras componentes, certo? Que seriam o x e o y. Tá? Então, dá para entender essa aclaração? Deu sim, professor. Agora Tá, ok, ficou- então. Então, não é que por magia desaparecem as componentes, é só uma costume mesmo, né? Que o pessoal tem. Certo? Então, nos livros vocês encontram assim, representação gráfica da função f. E eles escrevem, incluso, né? Muitos livros nem sequer escrevem no x, só a f. Pronto. E aqui o mesmo, né? Representação gráfica da função de várias variáveis f daqui. E eles colocam só f de xy ou só f, né? Tá. Mas nós já sabemos que de fato aí faltam alguns pontinhos, né? Só que na hora de fazer contas a gente tem que ter tem que colocar eles, né? Aqui na representação gráfica não precisa não, mas na hora de fazer contas precisa. Bom, agora vamos estudar o segundo teorema. Tá, eu acho que esse aqui seria o último. Se uma função, se a função, digamos, f, que pega valores em R2 e transforma esses valores em um único, né, que está em R, possui limites diferentes. Tá? Se essa função possui limites diferentes, quando o ponto x, y converge, né, ou fica muito próximo do ponto x sub 0 e y sub 0, tá? Através de conjuntos diferentes, né, que contém ao ponto x sub 0, tá? Entre aspas vamos a colocar aqui ponto de acumulação, ok? Então vamos ter que o limite quando x converge e y, né, convergem para o ponto x sub 0 e y sub 0 da função f de x, y, isso aqui não existe. Tá.
vamos explicar porque isso aqui acho que de fato é verdade. Imagina que a gente está em R2, vamos fazer um desenho aqui em R2, certo? Não vou colocar aqui ainda o eixo Z, tá? Só X e Y. E suponha que aqui está o ponto X sub 0, Y sub 0. E suponha que temos dois conjuntos aqui. Um que seja esse aqui e o outro que seja esse aqui, certo? O primeiro a gente pode chamar de um conjunto C, não, pode ser um conjunto T, segundo um conjunto S, certo? Então, observe que do gráfico são dois conjuntos totalmente distintos, bom, totalmente não, são diferentes, né? Bom, temos esse conjunto T e também temos esse conjunto S, certo? Conjuntos diferentes, tá? Mas que tem em comum, certo? O ponto X sub 0 e Y sub 0, certo? E sabemos, né, por hipótese, né, que esse ponto X sub 0 e Y sub 0 é um ponto de acumulação, certo? Então, se a gente sabe que os limites quando x e y convergem para x sub 0 e y sub 0 da função f de x, y, suponha que no caso quando a gente faz a análise só no conjunto T, vamos colocar aqui em T, suponha que aí dá um valor L sub 1, certo? Se a gente restringe agora essa mesma análise para o conjunto S, então esse limite quando x converge para y, né, converge para x sub 0 e y sub 0 da função f de x, y igual a L sub 2, tá? Vai ser igual a um L sub 2, que não necessariamente vai ser igual com L sub 1, tá? Tá? De fato, né, quando a gente faz uma análise de dois limites, nem sempre tem por que dar o mesmo valor, certo? A gente calcula sei lá, né? Dependendo do conjunto onde a gente está, pode dar distintos valores. Então, a gente fez essa análise e no caso do conjunto T, o valor pode ser um L sub 1 e no caso do conjunto S pode ser um L sub 2, tá? Até aí, tudo ok. Agora, mas, se suponha que, de fato, suponha que o limite quando x com y converge para um ponto x sub 0 e y sub 0 da função f de x, y, né? No caso geral, né? No plano xy, tá? Suponha que esse limite dá L, tá? Então, como a gente faz uma análise para um plano que contenha todo, né? Mas, isso implicaria o quê? O que está dizendo aqui? Que esse L teria que coincidir, né, com L sub 1 e L sub 2, né? Por quê? Porque esse plano XY, no fundo, é todo isso daqui, né? Certo? Mas, por hipóteses, nós falamos que não necessariamente esses números, né, L sub 1 tem que ser igual a L sub 2, certo? Portanto, aqui a gente teria uma contradição, né? Certo? Isto é uma contradição. E por que é uma contradição? Porque aqui a gente sabe que aqui a gente fala que são distintos e nós sabemos, né, pela análise feita aqui, né, que seriam iguais, né? Então, em um caso diz que são iguais e em outro caso diz que são distintos. Isso aí a gente chama de uma contradição. Então, da onde que sai essa contradição? Essa contradição sai da onde? De essa suposição daqui. Suponha que esse limite
certo? No plano x, y é L, certo? Então, isso significa o quê? Que essa suposição que a gente fez aqui, de fato não tem que ser verdadeira, né? Então, e se um limite, se eu não posso falar que um limite vai dar um certo valor, isso significa o quê? Se eu falo para vocês, na verdade, qualquer limite, x, y, eu não posso falar que aqui dá um valor, isso significa que o limite, na verdade, não existe, né? Certo? Então, daí o limite não existe. Certo? Essa seria mais ou menos a explicação. Mas vamos ver como é que a gente aplica isso em contas para calcular, né? Ok, então a gente para aqui com a parte teórica e bora lá para exercícios e exemplos. Vamos colocar aqui um exemplo. Imagina que eu peço para vocês calcular o limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0 da função x, y dividido entre x quadrado mais y quadrado. Tá. Calcular esse valor. Tá? Para todo x, y distinto do ponto 0, 0. Tá? Aqui vou colocar uma pequena observação de que quando vocês veem uma A invertida, né? Isso aqui, e isto significa, tá? Para todo. Tá, ok? E se vocês veem uma E, né? Bom, não é, de fato não é uma E, né? É uma E invertida, né? Entre aspas. Isso aqui, isto significa existe, tá? Ou às vezes o pessoal acostuma dizer, né? Existe algum também, tá? Então, feita a aclaração respeito a essa notação, bora lá. Então, o que diz o teorema para nós? Bom, de fato, o que diz para nós a observação, né, do primeiro teorema? Diz que se a gente encontra, né, duas curvas, tá, uma alfa e uma beta, de tal forma que o limite de uma delas dê um valor, digamos, 4 e a outra de um valor 3, como 4 é distinto de 3, certo? Então o limite geral não vai existir, né? Então vamos ver uma aplicação desse teorema. Imagine aqui que tá, vamos aqui, considere uma curva alfa e uma curva beta, tá? Mais fácil que posso pensar aqui seria uma T e T, certo? E aqui a gente pode mudar um pouquinho a beta, que seja, por exemplo, um T, e aqui no lugar de só T a gente coloca 2 vezes T, ok? Tá aí. O que a gente vai ter? No caso do beta, teríamos que como alfa de t, se é igual a t e t, então lembremos que nós temos que procurar o que? Aqui está o teorema. Nós temos que procurar aqui um t sub 0, certo? Observe aqui que nós temos que procurar esse t sub 0 daqui. E para o outro cara também temos que procurar um t sub 1. Então, da onde que vão sair esses t sub 0? Vão sair dessa equação que a gente vai ver aqui. Imagina que aqui temos o t sub 0,
Então aqui ficaria t sub 0, certo? E a gente faz com que esse valor aqui seja igual a 0, 0, tá? Então, daí teríamos que o valor de t sub 0 seria igual a 0, certo? Logo, ou então, né? Logo teríamos que o limite quando x converge, xy, né, converge ao ponto 0, 0 da função xy dividido entre x quadrado mais y quadrado, esta seria igual ao limite, tá? E quem que o t que a gente achou aqui, o valor do t sub 0 era 0, né? Então no lugar de escrever essa expressão daqui, a gente escreve t converte para 0, certo? De fato, lá na primeira parte, né, a gente escreveu aqui t sub 0, certo? Só que o t sub 0 a gente agora sabe que é o valor 0 da expressão, certo? X, y, mas observe que o que? Aqui vai mudar, né? Esse cara é o x de t e esse cara seria o y de t, né? Certo? Então, a gente pode colocar aqui, além disso, x de t seria igual ao t e y de t seria também t. Então, esses valores aqui vamos reemplaçar dentro, né? O x, quanto é que o x? É t. Quanto é que o y? O y novamente é outro t, dividido entre x quadrado. X quadrado quanto que é? É t quadrado, soma com y quadrado. E y quadrado, novamente a gente vê que é t, né? Certo? Ficaria t quadrado. Daqui ficaria o limite quando t converte para 0, certo? T multiplicado por t seria t quadrado, certo? E t quadrado mais t quadrado seria 2 vezes t quadrado, certo? E aqui daria quanto então? Seria o limite quando t converte para 0, c1 sobre 2, e isso aqui seria 1 meio, ok? Certo? Então, observe que quando a gente calcula o limite através dessa curva alfa, quanto é que é o valor do limite? 1 meio. Vamos ver se dá quanto que dá o limite através dessa curva beta que está aqui, ó. Ok? Então, como beta de t é igual a t 2 vezes t, então beta de t sub 1, tá? Estou chamando aqui, não vou colocar t sub 0 novamente para evitar erros, tá? Ok? Eu já coloquei no começo, né? T sub 0, então agora eu vou colocar um t sub 1. Aqui ficaria t sub 1, 2 vezes t sub 1, certo? E novamente nós temos que isso tem que converger, certo? Para o valor 0, 0. Então, daí a gente tem um sistema de equações, certo? T sub 1 igual a 0 e 2 vezes t sub 1 igual a 0. Daí facilmente a gente sabe que o t sub 1 seria igual a 0. Certo? Além disso, quanto que seria os valores de x sub t e de y sub t nesse caso aqui? X sub t, certo? Seria esse cara aqui. E esse outro seria y sub t, né? Então, x sub t seria igual a t e y sub t seria igual a 2 vezes t. Logo, teríamos que esse limite que a gente está querendo calcular, que é o limite quando x, y converge para 0, 0, da expressão x, y sobre x quadrado mais y quadrado, esse seria igual a o limite quando o t converte para quem? Para t sub 1, né? E novamente o t sub 1 dá 0. E agora, quanto é que é o valor de x? O valor de x é t. Quanto é que é o valor de y?
o valor de y é 2 vezes t. A gente divide aqui. Quanto é que o valor de x quadrado seria t quadrado mais quanto é que seria o valor de y quadrado? Seria 2 vezes t ao quadrado, certo? Se a gente faz a conta aqui, seria o limite quando t converge para zero de 2 vezes t quadrado sobre 5 vezes t quadrado. E isso aqui quanto que dá? Limite quando t converge para zero de 2 quintos. E isso aqui quanto que é? 2 quintos. Portanto, quando a gente faz análises através, né, dessa curva beta, quanto que dá o valor? 2 quintos. E que diz a observação de nosso teorema? Ela diz que se os caras são distintos, né, se os limites são distintos, então esse limite não existe. Certo? Então, daí, ou portanto, né? Portanto, tá? O limite quando x, y converge para 0, 0 da expressão xy dividido entre x quadrado mais y quadrado não existe. Ok? Dúvidas? Perguntas? Professor, essa escolha de curvas, alfa e beta, ela pode ser qualquer curva. Qualquer Não curva? importa os componentes. Não importa. Qual que é o detalhe aqui? Que tu tem que... Se tu tem a certeza que o limite... Bom, se tu tem a fé, né, de que o limite não existe, o detalhe está em qual que seriam essas duas curvas que dão valores distintos para esses limites. Esse seria o detalhe. Achar... Bom, a gente pode colocar uma curva, certo? Uma curva inicial, beleza, dá um meio. O detalhe está em achar ou determinar outra curva de tal forma que não dê o mesmo valor. Tá? Porque se a gente obtém, digamos, se aqui a gente consegue obter um médio, não dá para concluir que o limite geral existe. Tá? Não daria para concluir que existe ou não existe, tá? Como diz o teorema, a única coisa que ele garante é que se são distintos, beleza, não existe. Mas se são iguais, não dá para saber, não? Então a gente só quer comprovar que não existe. Aí a gente dá um jeito de criar uma curva que comprove isso. De fato, você tem para mostrar que existe, teria que testar todas as curvas possíveis. E o problema é que são infinitas curvas. Então aí entra a parte teórica de demonstrar com épsilons e deltas. Certo? Lembra aquele negócio que a gente vê em cálculo 1 de que o limite de uma função, e isso aqui é válido para funções de várias variáveis, tá? Em particular, se a gente coloca só duas, né? S igual a um L, se somente se tá? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se acontece que x, y menos x sub 0, y sub 0, certo? Em norma é menor que delta, isso implica que a norma de f de x, y menos L, certo? Isso é menor que epsilon. Se consigue mostrar com isso, não? Ou de fato o limite existiria. Tá? Essa seria, por enquanto, a única forma de como mostrar que um limite existe. Em várias variáveis, né? Agora, mostrar que o limite não existe, essa aqui seria uma técnica, né? A gente pega uma curva, determina o valor do limite com essa curva, e aí o trabalho, né? A parte trabalhosa seria procurar outra curva onde de fato não dê o mesmo valor, não? Se a gente consegue essa outra curva na qual não dá o mesmo valor, beleza, o limite não existe, não. O detalhe é saber qual que é a curva que faz com que o limite não coincida, não. Ok,
Então, vamos ver um. Professor, o senhor teria algum exemplo aí agora, pegando duas curvas diferentes que mostram que o limite existe, só pra gente ver a diferença? Dois curvas. Ou... Não entendi a pergunta. Né? Não, se o senhor tem algum exemplo aí agora, sem pensar muito, mostrando o contrário desse teorema, tipo, escolhendo duas curvas arbitrárias que mostram que o limite existe. Não, como eu te disse, né? Por curvas não dá para provar que o limite existe. Por curvas, a única coisa que a gente consegue mostrar é que o limite não existe. Ou seja, Então todo esse teorema é só para mostrar que o limite não existe. isso. Por isso que fala aí. Tá bom. Tá. A gente pega duas curvas e se elas dão dois limites com valores distintos, beleza, o limite geral não existe. Se a gente pega essas duas curvas e o limite dá dois valores iguais, a gente não pode concluir nada, não? E aí, a única opção que a gente tem, né, é justamente o que eu escrevi aqui, né? Usar a teoria, né, de epsilon e delta, né? Se chama assim epsilon e delta porque a gente coloca um epsilon e um delta. E mostrar com isso aí. Em cálculo 1 a gente treina com essa parte de desigualdade, né? Para poder mostrar limites com epsilon e delta. E é basicamente o mesmo, a gente pode mostrar, por exemplo, agora, que de fato o limite desse cara existe. Dessa função que a gente acabou de ver agora. Tá. Vamos colocar aqui uma função. Tá. Onde se existe, tá? Aqui a gente mostrou que não existe. Vamos ver uma que se existe, tá? Calcular, não, verificar se o limite quando x, y, 0, e aqui tá, x quadrado, y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tá? Verificar que esse limite existe, tá? Ou determine se esse limite existe. Ok? Então, que fique claro que essa técnica aqui que a gente acabou de ver, com curvas, né? É só para verificar se um limite existe ou não. Tá? Para verificar que não existe. Para verificar que existe, aí temos que usar outros tipos de técnicas, né? Então, por exemplo, aqui vamos ver. Tá, o que pode me ajudar a curva? A curva pode me ajudar mais ou menos a ter uma ideia de quem que seria o valor desse limite. Tá? Ela não vai me poder dizer exatamente, de fato, que o limite existe, tá? Mas porque pode dizer a informação que ela pode dar para mim, quem que seria o candidato, tá? Então, considere, digamos, uma curva alfa de t, onde esse alfa de t, vamos colocar um que não seja o normal, tá? Um t, 4t. Então, se a gente faz essa consideração aqui, né? Então, alfa de t sub 0 seria igual a t sub 0 4 vezes t sub 0, certo? E isso aqui seria igual a 0, 0, o qual implica que t sub 0 seria 0. Além disso, né, teríamos que o x de t seria t e o y de t seria 4t. Daí, o limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0, né, da função x quadrado y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado,
seria igual ao quê? Seria igual ao limite quando t converge para t sub 0, e nesse caso t sub 0 é igual a 0, e aqui teríamos x quadrado mais o valor de x, né, é t, então a gente teria aqui t quadrado, e aqui no denominador também t quadrado, certo? Mais, e lá no numerador a gente temos um y quadrado mais y é 4t, portanto aqui a gente teria 4t quadrado, e no denominador também 4t quadrado, certo? Assim a gente faz as contas. Limite quando t converte para 0, aqui seria 4 vezes t quartos, e aqui no denominador se daria 6, 17 t quadrado, certo? Portanto, o limite aqui dá 0. Ok? Então, vemos que para essa curva o limite dá 0. Então, se esse limite não existisse, né? Então eu deveria determinar outra curva beta, de tal forma que para essa curva beta o limite deveria dar um valor distinto de 0, certo? Mas se eu tenho como que a gente explica aqui? Se eu considero, né, que esse limite pode existir, então esse valor que eu tive aqui, né, posso usar, né, para mostrar com epsilons e deltas que de fato o limite existe. Então a gente pode colocar aqui, vamos verificar que de fato esse limite, quando x e y convergem para 0, 0 de x quadrado de y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é igual a 0, tá? De fato, tá? Então aqui teríamos que se esse limite é igual a 0, isso significa o quê? Teríamos que para todo epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0, certo? Tal que, certo? O xy menos, e aqui estou pegando essa informação daqui, né? O xy menos o ponto 0, 0 é menor que delta. Isso aqui tem que implicar, ok? Tem que implicar que x quadrado e y quadrado entre x quadrado mais y quadrado, certo? Opa, menos 0 é menor que um epsilon, certo? Então, isso aqui tenho que implicar. Tenho que, na verdade, tenho que de alguma forma concluir que isso é verdade. Então, o que a gente pode ter aqui? Teríamos que a expressão valor absoluto não, desculpa, a norma de xy tem que ser menor que delta. Então, qual é a definição da norma? A definição da norma seria x quadrado mais y quadrado, né, menor que delta, ok? Em particular, teríamos que, por exemplo, lembre que se a gente quer calcular raiz de 4 mais 5, isso é menor que a raiz de 4, né? E da mesma forma, raiz de 4 mais 5 é é maior que a raiz de 5, certo? Todo mundo concorda com isso aí? Tá? Isso aqui é uma propriedade aritmética, né? A raiz quadrada de A mais B sempre é maior que a raiz quadrada de um deles, né? Sempre que esses caras sejam positivos, ok? Certo? Uma propriedade aritmética. Então vamos colocar aqui, lembre que
Então, em particular, então nós podemos ter aqui que x quadrado é menor que delta e y quadrado é menor que delta, certo? Por essa propriedade daqui, né? Então, raiz quadrada de x quadrado é quanto? Seria o valor absoluto de x, né? A gente já discutiu alguma vez, né? Que aqui é valor absoluto. E o mesmo acontece para o y. Ok, certo. Então, ou logo, né? Vamos tentar calcular aqui quanto que seria então o valor absoluto de x quadrado y quadrado, x quadrado mais y quadrado menos 1, 0. Certo? Isso aqui seria igual, né? Que a gente escreva x quadrado y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui, ó? Teríamos essa expressão. Ok, mas sabemos, né, que novamente, né, vou usar na propriedade mais desigualdade. Lembre que se a gente tem dois números positivos, né, um A e um B positivos, então esse número A vai ser menor, né, ou igual que a soma de A mais B, né? Se a gente tem dois números maiores iguais que 0, né? E o mesmo acontece para o B, né? O B vai ser menor ou igual que A mais B. Então, olha aqui esse x quadrado, esse y quadrado, tá? Esse y quadrado, a gente pode considerar aqui como que y quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado, pois x quadrado é um número maior ou igual que 0 e y quadrado também é um número maior ou igual que 0, certo? Então, isso seria menor ou igual que x quadrado. Então, no lugar de escrever o valor de x quadrado, vou escrever a desigualdade, né, que seria x quadrado mais y quadrado. Tudo isso dividido entre x quadrado mais y quadrado. Então, daí, como de fato o x e o y estão perto do ponto 00, né? Mas não são o ponto 00, né? Porque a gente está vendo um limite aqui. Não é, essa expressão aqui não significa que x e y vão atingir os valores de 0 e 0 respectivamente, né? A única coisa que está falando aí é que estão bem próximos. Então, mas x quadrado mais y quadrado é distinto a 0, né? Pois o x e o y convergem ou estão muito próximos do 0, 0, mas isso não significa que atingem esses valores. Então, como temos que essa expressão é distinta a 0, né? Dá para simplificar, certo? Então, daí teríamos x quadrado. Mas esse x quadrado, né, em valor absoluto, olhem aqui a expressão, né, são bem parecidas mesmo, né? Então essa expressão daí a gente pode ver como que é menor que delta quadrado. Então a gente pode definindo, vamos, no lugar de escrever então, vamos colocar definindo que o delta seja igual a ok,
antes de fazer a definição, tá? Qual que era meu objetivo? Meu objetivo era colocar aqui um epsilon, né? Então, para eu colocar um epsilon, tenho que determinar o delta. Então, para determinar o delta, então, nós vamos colocar que vamos resolver essa pequena equação aqui. Sabemos que o delta quadrado tem que ser igual ao epsilon, certo? Então, para eu poder determinar o delta, vemos que esse delta tem que ser raiz de epsilon. Então, daí a gente pode colocar definindo delta igual a raiz quadrada de epsilon. Temos que, de fato, né? Temos que f de x y menos 0, certo? Vai ser igual, vai ser menor que esse epsilon, sempre que a expressão x y menos 0, 0, tá? Seja menor que esse delta, né? E lembrando que esse delta tem que ser escolhido da forma x menor que raiz quadrada de epsilon, né? Então, como a gente acabou de descobrir de fato aqui em que seria esse delta, né? Daqui, né? Então, daí teríamos que, portanto, o limite existe, né? E esse limite é quanto? É 0, né? Certo? Da onde saiu que é 0? A gente colocou 0 aqui e com essa ideia, né, de que era 0, a gente começou a fazer contas até determinar o valor de um delta. Uma vez que a gente determina o delta, pode garantir que de fato esse limite existe, né? Bom, aqui vamos fazer uma pequena aclaração de todo, né? Como se for uma reta, né? Então, observe que temos duas coisas aqui. Se nós temos o limite, quando x converge para y, para um ponto, era para escrever x sub 0 aqui, x sub 0, y sub 0, de uma função f de x, y, certo? Então, temos duas coisas aqui, né? Pode existir ou não pode existir o limite, né? Vamos supor que primeiro não existe. E vamos supor aqui que existe. Tá. Se a gente tem mais ou menos a ideia de que esse limite pode não existir, então temos que determinar uma curva alfa, uma curva beta e calcular os limites, né? Digamos uma alfa de t, um beta de t, certo? X de t, y de t, mesmo aqui, né? X de t, y de t, e aqui, né, nós vamos determinar para cada uma dessas curvas um t sub 0 e um t sub 1, né? E aqui a gente consegue determinar um t sub 0 para a primeira curva e um t sub 1 para a segunda, certo? Então, se esses limites, quando t converte para 1, de f de x de t, de y de t, certo? Vou botar um x aqui só para fazer a diferença, tá? Tem que dar um valor L sub 1, tá? E para essa outra curva beta, você tem que fazer a mesma conta, né? Limite, quando t converte, era para colocar t sub 0 aqui. Converte para t sub 1, de f de x de t, de y de t igual a L sub 2, né? Então, se você acha que o limite não vai existir, né? Então você tem que fazer essa sequência de passos. Vai determinar um alfa, vai determinar um beta e tem que verificar que de fato L1 tem que ser totalmente distinto de L sub 2. Agora, o que acontece se você acha que o limite existe? Então você pega um alfa, né? Que a gente chamaria de um x de t, um y de t, certo? E daí você vai determinar um t sub 0. Com esse t sub 0, você vai calcular o limite quando t converge para t sub 0 de f de x, y, certo? Opa, esqueci os t aqui, né?
f de x de t, y de t, e você vai determinar um valor L. Uma vez que você determina esse valor L, e se acha que o limite existe, então você vai fazer o que aqui? Vai, com epsilon e delta, tentar demonstrar que para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que a norma de x, y menos x sub 0, y sub 0 menor que esse delta implica que f de x, y menos L é menor que epsilon, certo? Então, só para resumir aqui, qual que é o objetivo de fazer toda essa conta aqui? É determinar uma relação entre o delta e o y, tá? Se você conseguir determinar essa relação, o limite vai existir, tá, ok? Isso aqui é mais ou menos um resumo de como verificar se o limite existe ou não existe. Alguma dúvida? Professor, na prova o senhor vai pedir pra gente utilizar aquele teorema apenas ou também a gente tem que verificar se existe? Não, aí depende de vocês. Eu vou colocar determine se existe ou não existe o limite. Aí você sabe se aplica esse daqui ou aplica esse outro daqui. Aí você escolhe se se verificar se não existe ou existe. Oh. Tá, ok? Aí você que determina, não quem. Aí você quem escolhe qual passo seguir, né? Ok, dúvidas, perguntas? Então, respeito a como que a gente determina se não existe ou existe um limite, está claro, né? Dúvidas, perguntas, não? Bom, se não houver dúvidas, perguntas, a gente passa para a parte de continuidade, porque a gente já viu quando não existe, existe, né? E de fato, a gente volta de novo para os epsilons e os deltas, né? De cálculo 1. E se a gente, bom, esse é no caso que a gente acha, né, que o limite existe. E se a gente acha que o limite não existe, a gente usa curvas, né, para determinar que de fato com duas curvas distintas os limites dão valores distintos, né, e que portanto o limite geral, né, não existiria, não. Ok, bom. Aí a gente pode ver mais exemplos, tá? Mas vamos ver aqui a parte agora de continuidade de uma função, tá? Então, o que acontece aqui? Basicamente, em continuidade, no sentido de várias variáveis, tem a ver muito com a continuidade de cálculo 1, certo? Lembremos que em cálculo 1, uma função f é contínua se o limite, quando x converge para a, da função f de x é igual a f de a, certo? Essa informação aqui, no fundo, está dizendo para mim que os saltos, ou dito de outra forma, né, os pulos que acontecem na gráfica da função, né, não existem, não. Se esse limite for distinto, né, podem existir pulos ou saltos, né, dentro da gráfica da minha função, né? Por exemplo, aí a gente pode ver, por exemplo, essa função, né, o valor absoluto, né? Sabemos que a gráfica dela é dessa forma, né? E de fato, né, quando a gente vê a gráfica, essa função f, né, o gráfico dela está bem comportada e não tem saltos ao longo do gráfico dela. Mas se a gente considerasse, por exemplo, a função máxima inteiro, né, essa função, né, de fato tem um monte de salto, né, ela é de 0 a 1, né, é assim, depois de 1 a 0, de 1 a 2, né, é desse jeito, de 2 a 3 desse jeito e assim, né. Então observemos que essa função tem vários saltos
mesmo que sendo pequeno, né? Tem vários saltos ali, né? Ou vários pulos, né? Outra função que também não é contínua em alguns pontos, né? Por exemplo, temos a função f de x igual a 1 sobre x, né? Vemos que a gráfica, né, dessa função de fato é da forma assim, né? Então observe que justamente no ponto x igual a 0, né, tem o que a gente chama de salto infinito, né, ou descontinuidade infinita, certo? Justamente aqui, né, existe uma descontinuidade infinita. Isso aqui são descontinuidades finitas, ou saltos finitos. E essa aqui é uma descontinuidade infinita, ou saltos infinitos. Tá? Então, isso aqui a gente vê em cálculo 1. Essa mesma ideia a gente vai extrapolar para... Bom, essa mesma ideia de continuidade a gente vai levar para o contexto de funções de várias variáveis. Tá? Então, vamos definir aqui. A gente pode definir rápido isso aqui. Definição. Digamos que seja f uma função que está definida em um certo conjunto U que está em R2 e que vai para R, onde U é aberto, certo? Então teríamos que f é contínuo, f é contínuo se o limite quando x e y convergem para o ponto x sub 0 e y sub 0 da função f de x, y, isso é igual a f de x sub 0, y sub 0. Então, observe que isso aqui é simplesmente uma generalização, né, do contexto de cálculo 1, certo? Agora, as propriedades para a continuidade, né, as propriedades são mais ou menos, não é que mais ou menos, são as mesmas de cálculo 1. Por exemplo, vamos colocar aqui, são, se não me engano, 4. 2, 4. Se seja f e g, vamos colocar aqui, seja f e g definidas em um certo conjunto U que está em R2 e que vai para R, tá? Onde U é aberto. Suponha que f e g são funções contínuas, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente pega uma constante k, digamos, pode ser um número 4, 5, 6, 7, 8, e multiplica pela função f, então essa função é contínua. Ok? Se a gente pega uma função contínua e soma com outra função contínua g, essa soma delas também é contínua. Se a gente faz o mesmo com a resta dessas duas funções, também é contínua. Se a gente pega uma função f e multiplica uma função f contínua e multiplica por outra função contínua, também é contínua, tá? E se a gente pega uma função f e divide por uma função f, tá? Essa também é contínua, só que temos que ter uma consideração. Temos que pedir que a g, justamente no ponto onde estamos analisando a continuidade, tá? A gente pode colocar ponto x sub 0, y sub 0, esse ponto seja distinto de 0, tá? Onde x sub 0 e y sub 0 é o ponto, onde estamos analisando a continuidade.
a continuidade. Ok, beleza. Então, dito isso, vamos ver se vamos colocar um exemplo de uma função contínua aqui. Bora lá. A gente já tinha visto uma função aqui. Xy, x quadrado. Ok, vimos x quadrado, y quadrado, x quadrado. Tá. Determine se a função f é contínua no ponto 0, 0, onde a função f é uma função fxy. Como a gente já estava vendo funções similares, tá? Aqui vamos colocar xy dividido entre o valor absoluto de x, o valor absoluto de y. Vamos colocar 0 aqui. Se x e y é distinto do ponto 0, 0, e esse aqui, se x e y é igual ao ponto 0, 0, né? Essa aqui é uma função similar, né? Aquelas funções clássicas que a gente vê em cálculo, né? De uma função f de x, tal que, por exemplo, pode ser aqui x mais 4, né? Dividir entre o valor absoluto de x, se x é distinto de 0, e aqui a gente coloca 0, se x é igual a 0, tá? Esse aqui é o análogo desse tipo de funções contínuas, né? Que a gente vê em cálculo. Tá? Só que aqui a gente está acrescentando uma variável a mais, né? Certo. Então, como é que a gente faz para analisar a descontinuidade aqui? Ou a continuidade, desculpa, da função. Então, temos que verificar. Eu esqueci de colocar solução, né? Então, como ela pede para analisar a continuidade no ponto 0, 0, então, o que a gente tem que verificar aqui? Temos que verificar que de fato, né, o limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0, né, que é o ponto onde a gente está analisando a continuidade da função f de x e f de y, tem que ser igual a quem? Ao valor de f no ponto 0, 0, tá? Mas o valor de f no ponto 0, 0 é quanto? Por definição da função, né? Olha aqui. Se o ponto é 0, 0, o valor da função é 0. Então a gente escreve aqui 0. Então temos que verificar o quê? Temos que verificar que esse limite é igual a 0. Tá? Então vou escrever aqui, esse valor 0 é por definição, pela definição da função f. Certo. Bom, como nós temos que ver se existe, né? Verificar de fato que ver se existe a continuidade ou não, né? Então a gente faria o que aqui? Vamos ver. Então, nós temos que verificar que esse limite aqui dá 0, né? Então vamos ter que usar a técnica de épsilons e deltas, né? Então daí
para todo epsilon maior que zero, tem que existir um delta maior que zero, tal que o valor absoluto, desculpa, a norma de x e y menos o ponto 0, 0, menor que um delta, tem que implicar, né? Qual que é meu objetivo aqui? Meu objetivo é verificar que f de x tem que ser menor que 1. Opa, desculpa, esqueci do 0, né? Menos o 0, né? Que é o valor do limite, tem que ser menor que um delta. E implicar isso aqui é determinar uma relação entre o delta e o epsilon, né? Então, bora lá, vamos determinar essa relação. Então, temos que partir dessa parte do fato de que norma de xy é menor que delta. Então, nós já vimos do exercício anterior, né? Que aqui a gente pode concluir que delta é menor que epsilon e que esse cara é menor que y, né? É menor que delta, certo? Ou logo, o que a gente pode concluir aqui? Podemos concluir que f de x y menos 0, que seria igual, né, a escrever x y sobre menos 0, seria igual ao que? Aqui a gente escreveria x y sobre x mais y, certo? Ok. E aqui mais, novamente, observe aqui o y, né? Temos que esse y em valor absoluto seria menor ou igual que o valor absoluto de x mais o valor absoluto de y, certo? Além disso, uma desigualdade, né, que a gente vê em cálculo, né, seria essa daqui, de que x, y em valor absoluto é menor ou igual que o valor absoluto de x e o valor absoluto de y, né? Essa aqui é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Schwarz. Tá? Então vamos usar essas duas desigualdades aqui, tá? Ok? Para quem quer ver, né? Porque de fato isso aqui é verdade, pode ver qualquer livro de cálculo 1. Se não, pode ser Guidorici. Qualquer livro de cálculo 1 tem a verificação de que essas desigualdades de fato são verdade. Nós estamos usando só o que a gente já aprendeu, né? Então, aqui teríamos menor ou igual. Observe essa expressão toda aqui, né? Teríamos que o valor absoluto de x, y pode ser escrito da forma valor absoluto de x, valor absoluto de y, tudo isso dividido entre a soma, né, do valor absoluto de x mais o valor absoluto de y. Agora nós focamos aqui, né, nesse cara, e isso seria menor ou igual, né, aqui ficaria valor absoluto de x, certo? Aqui esse cara pela desigualdade, né, pela desigualdade aqui, né, teríamos que ficaria valor absoluto de x mais valor absoluto de y, e lá no denominador a gente tem o mesmo, né, valor absoluto de x mais valor absoluto de y. Ok? Novamente, mas x e y convergem para 0, 0, né? Isto significa o quê? Que x está próximo de 0, mas isso não é 0, não? Estar próximo não significa que é 0. Então, teríamos que o valor absoluto de x, bom, em particular, né? O x é distinto a 0, portanto, o valor absoluto de x é distinto a 0. E o mesmo acontece para o y, né? É distinto a 0 e o valor absoluto dele também seria distinto a 0. Né?
Então, se a gente soma dois números distintos de zeros, seria distinto de zero. Portanto, dá para cancelar porque esses números não são zeros. Tá? Então, teríamos aqui que isso aqui daria o valor absoluto de x. Certo? Mas nosso objetivo aqui, né, é encontrar uma relação, né? Então temos isso daqui e nós podemos ter aqui que esse cara, né? Nosso objetivo é mostrar que todo esse aqui é menor que um epsilon. E no final a gente chegou nessa parte aqui. Mas nós sabemos que o x, né, é menor que delta, né? Então nós queremos colocar aqui um epsilon. Mas sabemos que o x, né, é menor que esse delta. Então nós vamos ver que a igualdade resolveria o problema, né? Então daí, definindo, né, delta igual ao y, temos que f de x y menos 0 é menor que epsilon, certo? Portanto, o limite existe, certo? O limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0 da função f de x, y, isso dá, quanto que dava? Dava igual a 0, mas esse 0 é o mesmo que f de 0 em 0, certo? Ou seja, f é contínuo no ponto 0, 0. Ok? Alguma dúvida? Pergunta? Dúvidas? Perguntas? De boa, professor. Tá, então aqui onde que está um pouco a dificuldade, né? É saber um pouco as desigualdades, né? Às vezes dá para usar desigualdade Cauchy-Schwarz, né? Que seria essa última. Outras vezes essa desigualdade aqui. Tem outras que é a desigualdade triangular, né? Que é essa outra daqui, né? Certo? Então temos várias desigualdades que a gente aprende, né? Por exemplo, temos... pode ser... Isso aqui no caso de funções que tem x, y, mas pode ser que a gente tenha um seno, né? Sabemos que, por exemplo, o seno de x sempre é menor que o x. Certo? Então, aí a gente vai ter que usar todas essas desigualdades que a gente aprendeu, né? Na parte de cálculo. Bom, na verdade a gente repete as mesmas, né? Bom, vamos ver aqui um exemplo de quando não seria contínua, né? Vamos considerar seja a função vamos pegar a mesma função f de x, y que a gente soube bem lá no começo, que é isso aqui. Botamos um 0 aqui. Se x e y é distinto do valor 0, 0, e aqui se x e y é igual ao valor 0, 0. Ok? A pergunta seria: é contínua? No ponto 0, 0. Então a solução seria que, de fato, nós já vimos que o limite dessa aqui, né, não existia, né? De uma dessa forma, né? De uma função dessa forma.
Então, só para escrever igual, né, a parte que estava lá em cima, que temos que verificar, tá? Aqui vou escrever temos que verificar que de fato, né, o limite de f de x, y, quando x e y convergem para onde? Em qual ponto pede para analisar a continuidade? No ponto 0, 0. Isso aqui tem que ser igual a f em 0, 0, né? Mas esse f em 0, 0 é quanto? Pela definição da função, né? F em 0, 0 é igual a 0. Então a gente escreve o valor de 0 aqui. Então nós temos que verificar que esse limite, né, de fato dá 0, né? Então, se dá 0, a função seria contínua. Se não dá 0, não seria contínua. Mas nós já vimos que nem sequer o limite existe. Então, pelo visto anteriormente, né? Pelo visto anteriormente, temos que para uma curva alfa, né, da forma alfa gt igual a t gt, certo? Daqui, né, a gente concluía para que o t sub 0 era 0, né, e que o x de t era t e que o y de t era t. Daí nós vimos que o limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0 da função f de x, y, virava o quê? Virava o limite quando t converge para 0, certo? Da função x, y, x quadrado mais y quadrado mais esse x que está aqui, né? É o t, aqui também seria t, e no lugar do y a gente tem que colocar novamente t e t, né? Então a expressão ficaria mais ou menos, né? Limite quando t converge para 0 de t multiplicado por t dividido entre t quadrado mais t quadrado, certo? Vimos que aqui dava o valor de 1 meio. Analoamente a gente viu também para uma curva beta de t da forma t4t, que vimos que isso aqui implicava que o t sub 1 valia 0 e portanto o x de t era t e o y de t era 4t. Daí temos que o limite, né, quando x e y convergem para 0, 0 da função f x y, né? Bom, a gente repete novamente, né, e vimos que aqui vai dar 4 sétimos, né? 4 quadrado, 16. Ok, não, 4 17 avos na verdade, porque fica 4 quadrado 17, certo? Certo? Então vimos que nesses casos, né, dava um valor aqui distinto, né? Esses dois números aqui são dois valores distintos, certo? São diferentes, tá? Como eles são diferentes, isso implica o quê? Que o limite não existe, né? Portanto, o limite quando x e y convergem para o ponto 0, 0 da função f de x, y não existe, tá? E como não existe, ou seja, f é descontínuo no ponto 0, 0. Ok?